Caríssimos, sejam então bem-vindos a mais um vídeo. Nesse segundo vídeo a gente vai abordar sobre um dos primeiros fins últimos da temperança, e esse fim último se refere à quietude de ânimo, tá? Quando a gente fala sobre quietude de ânimo, tá? Eu não quero que vocês entendam de duas formas. Primeiro, que é uma quietude que se baseia da pessoa levantar os pés pro alto, né, e ficar tranquilo, né, de boa, tranquilo, sossegada, tá? Não é essa quietude que a gente está falando. Tampouco a gente está falando da quietude da alma, né? Num aspecto exclusivista. Ânimo, né? Quando a gente fala sobre ânimo, muitas pessoas já tendem a associar a palavra anima, que significa alma, né? Em latim, certo? Mas a gente não está falando exclusivamente de uma quietude da alma. Mas a gente está querendo se referir a algo maior do que isso. É claro que, sob certo aspecto, continua sendo uma quietude da alma, mas num propósito maior. A gente está falando de uma quietude das paixões desordenadas, aliás, uma quietude sobre certo aspecto das paixões em si, né? Mas ainda mais, uma quietude do livre-arbítrio, tá? O objetivo da temperança é sempre, um deles, pelo menos, é sempre a quietude do livre-arbítrio, tá? Porque o propósito da temperança é te fazer livre para escolher. Hum? Eu, como psicoterapeuta e etc., eu acredito que todos os psicólogos ou psicoterapeutas, terapeutas em geral, eles buscam, pelo menos deveriam buscar esse propósito nas suas sessões, né? Ainda mais na minha área, que eu trabalho com pessoas que realmente têm problema, por exemplo, com pornografia, masturbação. A questão da luxúria, a gente vai ver, apesar de eu já ter abordado muitas vezes nesse canal, é um vício que deturpa a tua capacidade de escolher. Você sabe que aquilo é ruim, mas não consegue. Sempre está cedendo ao problema, tá? E a temperança, ela existe justamente para isso. Te dá uma quietude, né, no seu livre-arbítrio para que você seja livre para escolher. Esse livre para escolher não significa que a gente vai excluir todas as coisas ruins do mundo. Até porque, se a gente fosse excluir os objetos, né, que a intemperança trabalha, né, a gente estaria entrando num campo muito problemático. O próprio São Tomás de Aquino vai falar na Suma Teológica que as potências que a temperança busca e visa equilibrar são potências que, quando desordenadas, são as que mais degeneram a saúde humana, tá? Não é à toa que, por exemplo, a gula e a luxúria, aliás, a gula, que é uma precursora da luxúria, causa a hebeto dos sensus, o embotamento do sentido, né? E a luxúria causa a quietas mentes, né? Então a cegueira do espírito, nesse caso, né? Cegueira da mente. Não é à toa também que a gente vê nessa geração, principalmente, o problema das pessoas hoje parece ser muito isso. Tudo é simplesmente sexualizado. São pessoas que realmente agem de maneira totalmente desordenada, parecem um bando de imbecil, né? Parecem animais, bestas, né? No sentido mais estrito da coisa aqui. O que é algo muito. Você, por exemplo, olha só. Num dos problemas da gula, estágio da gula, se eu não me engano, você consegue observar a pessoa que ela come feito um animal, né? Ela não mastiga, ela simplesmente engole, ou ela simplesmente tem uma relação desordenada com aquilo. O luxurioso, por exemplo, ele vai transformar tudo em sexo. São maneiras bastante bestiais de você ver a vida, né? E essas pessoas têm um problema, elas não conseguem se livrar desse problema. Por quê? Porque elas não têm essa liberdade de escolha. As pessoas que, por exemplo, sofrem com o problema da luxúria, da gula, qualquer outro problema intemperante, ela vai observar aquele objeto e no melhor das hipóteses, ela vai saber que aquilo é ruim, que aquilo é danoso, que aquilo é nocivo para ela e que ela não quer. Mas a vontade dela está tão degenerada, tão enfraquecida, que ela ainda assim se dirige ao objeto, tá? E é por isso que o objeto da temperança é justamente isso, é uma quietude do livre-arbítrio, para que a gente consiga ser livre para escolher, né? E é óbvio que eu não posso excluir a comida, a bebida, eu não posso excluir o prazer sexual, eu não posso excluir o sexo da vida, eu não posso excluir essas coisas. E ainda bem, né? Essas coisas existem para um plano maior. Todo mundo aqui precisa comer e beber para viver. Todo mundo aqui precisou, por exemplo, que os nossos pais tivessem uma relação sexual para existir, né? Então a gente está aqui graças justamente a um fruto de algo maior que nós mesmos, né?
que é, por exemplo, uma relação sexual, certo? Agora, observe bem, essas coisas, elas são nocivas, sobre certo aspecto, sim. Quando? Quando elas estão desordenadas pela razão, ok? Isso significa que eu não posso me dirigir com aquelas coisas com aquele olhar maniqueísta, que a gente já abordou, tá? Mas eu tenho que ter um olhar muito cuidadoso com esses objetos, porque, como São Tomás de Aquino falou, eu já citei, são objetos que, quando deturpados, causam uma grande confusão na mente. E realmente, de fato, a nossa praxis moral, por assim dizer, né? A nossa vida fica realmente bem deturpada. Você pode ver um viciado em luxúria, né? Um viciado em pornografia, ele age de uma maneira totalmente torpe, tá? E é por isso que o objetivo das terapias, das sessões psicoterápicas, de psicoterapia, é justamente isso: fazer a pessoa livre para escolher. O meu objetivo com os meus pacientes é fazer o seguinte: olha, você observou aquele problema ali. Eu não consigo tirar esse problema da tua vida. É um problema que vai existir pro resto da tua vida. Pornografia e masturbação para sempre vão continuar existindo, né? Mas você pode olhar para aquilo lá e negar. E é justamente esse o meu ponto: fazer você livre para escolher. Fazer você ser livre para dizer sim ou não, certo? E esse também é um propósito da temperança: fazer você livre para escolher. Fazer você livre para escolher entre o bem e o mal. No final das contas é isso, tá? E é justamente isso que a gente quer. A gente quer uma realização da ordem em si mesmo, tá? Por quê? Porque é isso que se refere à temperança. A temperança é uma virtude que tem como base o próprio agente. O agente se relaciona com o próprio agente. A temperança é isso, é uma realização da ordem em si próprio. Fazer a pessoa livre para escolher, né? Então, é uma virtude que se dirige somente com o próprio olhar em si mesmo. A gente pode observar na temperança, né? A gente está sempre se dirigindo a si mesmo. A gente está se dirigindo a nós mesmos em relação à frugalidade, à sobriedade, ao prazer sexual, ao desejo de honras, né? O apetite dessas coisas, né? O apetite de falar muito, de sempre se expressar e etc, etc, tá? Mas o objetivo da temperança é justamente esse: se dirigir ao homem para que ele não perca a sua própria natureza de vista e deturpe totalmente a razão, né? Uma pessoa no nível no mais alto grau de luxúria já é uma pessoa intemperante, tá? E isso daqui é um grande problema, porque uma pessoa incontinente, pelo menos ela recai sabendo que está errado e sabendo que não quer. Isso é bom. Agora, uma pessoa totalmente intemperante, totalmente luxuriosa, ela cai e com gosto, ela faz isso por prazer. E é disso que a gente está falando. A temperança existe para fazer o homem não perder de si mesmo aquele mais alto grau da sua natureza. Ele não pode perder de si mesmo a sua própria realidade, a sua própria natureza, tá? Só que é o seguinte: todo esse olhar do homem a si mesmo tem que ser feito, sob certo aspecto, de algo muito maior. Tem que ser feito de um olhar totalmente desinteressado, de um olhar totalmente generoso, tá? E é justamente isso: é um retorno, a temperança é um retorno ao próprio homem com um aspecto divino, né? A razão e divina da temperança seria o retorno a si próprio, a um certo espírito divino, né? A gente está sempre tentando buscar algo maior do que nós mesmos, até mesmo na virtude da temperança, tá? Então, é por isso que a temperança, né? Aliás, a gente pode se dirigir ao homem sob certo aspecto por dois olhares, né? O primeiro deles é o quê? É um olhar generoso e desinteressado. Mas esse daqui eu vou deixar para os próximos vídeos, ou talvez alguma outra hora eu aborde, tá? Mas existe o outro olhar que a gente pode estar abordando o homem, que é um olhar egoísta e que sempre está querendo buscar uma autoconservação, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre a gula, a gente está falando sobre comer e o beber. Comer e o beber não são errados, tá? Sob certo aspecto, a gente está se conservando como pessoa, porque quem não come e não bebe, morre, certo? Correto. Ou seja, a gente está fazendo uma conservação da nossa própria natureza humana, do nosso próprio ser, né? O que é algo bom, não é algo ruim. Mas
esse aspecto de olhar egoísta e que está sempre querendo buscar a autoconservação remete muito àquilo que a gente já falou sobre a virtude da prudência, né? Ou melhor, do aspecto errado que entendem a prudência, né? Como aquele aspecto de autoconservação, né? A virtude da prudência, ela não se refere a uma pessoa meticulosa que está sempre calculando as coisas, né? O São José Maria Escrivá falava isso. Cálculo ruim. Uma pessoa que está sempre calculando, isso é cálculo ruim. A verdadeira virtude da prudência é confiar em Deus. Depois você averigua todos os fatores. Não é que você tem que mergulhar em qualquer coisa, mas primeiro é confiar em Deus, né? E o que isso tem a ver com autoconservação e temperança? Olha, muita coisa. Uma pessoa, por exemplo, que come demais, ela está buscando justamente uma conservação, até porque comer e beber é uma coisa normal. Mas comer e beber demais é o que a gente está falando sobre o olhar egoísta de observar a si mesmo. É um observar egoísta do próprio homem, da própria natureza. É um olhar que está sempre buscando uma autoconservação totalmente interesseira, totalmente egoísta, totalmente desordenada. Comer demais, né? O homem que está buscando a luxúria, cara, o próprio ato luxurioso é um ato de autoconservação. Você faz sozinho, solitário. Você não há um olhar generoso e desinteressado para outra pessoa, com o seu cônjuge, no caso, sua esposa, seu marido, que seja. Você está sempre olhando só para si mesmo. A pessoa gulosa só olha para si mesma. A pessoa luxuriosa só olha para si mesma. Ela objetifica as outras pessoas ao seu redor. Ela não consegue ter uma relação normal com as outras pessoas. Porque a pessoa luxuriosa só consegue observar uma coisa: sexo em todos os lugares, em todas as coisas. Todas as pessoas me servem somente para sexo, cara. É justamente disso que a gente está falando, sobre um olhar egoísta, um olhar que fala só sobre autoconservação. Uma pessoa que está sempre querendo se proteger, tá? Esse se proteger aqui, a gente está falando de uma conservação exagerada pela comida e pela bebida, né? É disso que a gente está querendo falar, tá? E é por isso que a gente precisa conservar essa virtude da temperança, porque a virtude da temperança é justamente isso. A temperança é uma autoconservação, mas generosa e desinteressada, porque se conservar, ou melhor, conservar a raça humana por meio do sexo não tem nenhum problema, né? É claro, por uma razão maior e católica, ouso dizer, faça isso dentro do casamento, né? Óbvio, certo? Coma, sim, coma, é bom, pode comer chocolate, fique à vontade. Mas, cara, não precisa comer 3 barras de chocolate no dia, ou na hora. Não precisa beber todo dia álcool, um whisky. Não precisa fumar todo dia. Você não precisa beber Coca-Cola todo dia. Você precisa se conservar, tá? Sim, é claro, fique vivo, mas mediante uma reta razão das coisas. Existe uma ordem, existe uma natureza que fala, ó, cara, isso daqui, até aqui dá certo, mas daqui pra cá, cara, você vai estar ultrapassando os limites, você tem um risco maior aqui de ficar vicioso em algum aspecto. É disso que tá. Toda hora a virtude da temperança fala isso. A gente consegue observar, né? E é por isso que a intemperança é um olhar destrutivo. É uma autodestruição por uma autoconservação degenerada e egoísta das forças. Que obviamente são totalmente dirigidas a isso. É uma autoconservação totalmente assim, maluca, né? Totalmente interesseira, totalmente degenerada do próprio homem, das relações em si mesmo, certo? E o propósito da temperança é justamente isso. A autoconservação desinteressada, que a gente está querendo falar aqui, né? Esse olhar generoso e desinteressado, ele exige algo maior, ele exige algo mais transcendental. Vocês conseguiram perceber, né? É claro, numa razão católica, a gente não está falando só sobre planejamento familiar. A gente não está falando só sobre se relacionar com qualquer um. A gente está falando de algo que se une a algo mais sagrado, a algo mais transcendental. E é justamente disso que se trata a temperança. É um observar? Sim, é um observar. É uma busca de uma autoconservação. Mas não é aquela autoconservação do avarento, né? Aquela temperança do avarento que busca
conservar as riquezas ou busca ter um amor ao lucro, né? Isso não é virtude. A virtude que a gente está buscando aqui, que a gente está querendo dizer aqui na virtude da temperança, é um olhar transcendental do homem para com as coisas e para com o divino. Por meio do prazer das relações sexuais, eu posso alcançar algo divino. Por meio da comida e da bebida, eu posso alcançar algo de divino. Não é à toa que existe o jejum e a jejum e a penitência, né? Tem a caridade. Essas coisas elas não existem ao acaso, tem alguma coisa por trás. É disso que está sempre se retratando a temperança, né? Se o homem ama demais a si mesmo, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter vício. Mas se o homem ama mais a Deus do que a si mesmo, aí então a gente vai ter um ato maior, tá, de conservação. Porque quando a gente ama mais a Deus do que a si mesmo, então a gente já tem o ato sumo da temperança. Porque o ato de amar mais a Deus do que a si mesmo é o próprio ato de conservação. E é disso que se trata a virtude da fortaleza e da temperança no final, né? Conservar, alcançar algo maior do que a si mesmo, né? Conservar algo maior que si mesmo. O que seria isso, senão esse observar, né? A relação que você tem dos seus próprios amores, né? Nesse caso, amar mais a Deus do que a si mesmo é um ato de conservação. Você vai estar sempre atuando e realizando coisas que cumprem com a temperança no final das contas, né?